Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, que a glória do Senhor Deus caia sobre a sua casa, sobre a sua vida e que permaneça para sempre. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa live está sendo realizada para a honra e glória do Senhor. Amém? Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Uma igreja para você fazer parte da família, não somente frequentar os cultos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E o tema de hoje é a continuação de terça-feira, que é como destruir suas fraquezas. Amém? As fraquezas que nós temos. Glória a Deus. E a base do texto é Juízes 13, versículo 12. Amém? A base dessa palavra. Mas antes eu quero aqui anunciar alguns cultos, os próximos cultos que nós teremos na igreja nesta semana ainda. Amém? E o próximo culto vai ser no sábado, às 19 horas, que é da Nação Jovem. No domingo, às 9 horas, que será a Santa Ceia. Amém? E no domingo também, às 15 horas, que teremos o seminário de libertação. Aleluia, que vai ser às 15 horas. Glória a Deus. Esperamos você na igreja. Amém? Mas, se você não conseguir chegar, não conseguir ir até a igreja, nós temos os canais do YouTube, né? Da IEJN Alphaville, que é o nome do canal, e também do Profeta Vinícius, que é o culto de domingo que aparece, que é transmitido no canal do Profeta. Amém? O canal é Vinícius Iracete. Glória a Deus. Aleluia. Então, a base, né, a palavra base dessa pregação vai ser em Juízes 13, 12. Amém? Glória a Deus. Então, bora para a palavra. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar um menino? O que ele deverá fazer? Então, aqui para relembrar nós estamos aqui falando sobre Sansão, né? Sobre o nascimento de Sansão, que ele veio para libertar Israel das mãos dos filisteus, porque Deus colocou eles na mão dos filisteus porque eles fizeram coisas erradas, né? Como sempre. Então, aí o que aconteceu? Aí Deus colocou eles na mão dos filisteus. E veio o Deus, nosso Senhor, colocou Sansão em uma mulher que era estéril, né? Em um casal que eles não podiam ter filhos porque a mulher era estéril. E aí o que acontece? O Manoá, que é o marido, né? Desacreditado do que a mulher falou para ele, porque Deus aparece somente para nós quando estamos sozinhos, né? E não quando estamos com alguém, porque por isso que ele diz lá, se tranca no quarto, que você vai e clama a mim, e ore a mim, que eu te responderei, né? E tá escrito isso no Salmo 91. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Ele sempre clamará, sempre lhe responderá, gente. Nós é que não escutamos. Amém? Nós que não entendemos por quê? Que a nossa alma está atribulada. Entendeu? Porque temos a incredulidade. Isso é uma das fraquezas que nós temos. A incredulidade é sobre Deus. Amém? Porque Deus ele é vivo em todo tempo. Ele escuta a gente toda hora falando. Porque nós estamos no verdadeiro Big Brother, entre aspas, né? Porque tudo Deus vê. Deus vê, Deus escuta, Deus sabe de tudo. Então, ele já conhece o que você precisa.
Amém? Ele já sabe tudo que você precisa, só que você não sabe. Mas aí você fica tropeçando, né? No seu caminho e não busca o Senhor, né? E aqui Manoá, ele então incrédulo, né? Com o que o Senhor, que o anjo do Senhor falou para a mulher dele, né? Quando ele apareceu de novo, que ele pediu para confirmação, né? Ele pediu a confirmação do, da palavra, né? Que foi liberada para a mulher dele. Então ele disse: o que nós vamos fazer com ele, né? Assim que se cumprir, né? A sua palavra, né? Aí o que o anjo diz? Eu já falei para sua mulher o que é para fazer. Amém? Então eu entendo aqui, né? Que talvez nessa palavra aqui, Manoá estava perguntando: o que nós vamos fazer com ele, né? Se ele é libertador, como que nós vamos criá-lo? Talvez foi essa a pergunta, né? Porque nós não temos a instrução de como vamos criá-lo. Por quê? Porque eles são impuros, né? Tanto é que o anjo disse para a mulher que não era para ela beber bebida fermentada, nem comer comida impura, né? Essas coisas que já contaminava o feto, né? A criança dentro dela. Então, como eles já faz parte de um povo impuro, né? Que é o Israel, que no caso é um povo de Deus, mas é um povo que está sempre buscando outras coisas, em vez de crer somente no Senhor. E por isso que eles estavam sofrendo, né? Então, o que acontece? Talvez eu entenda que a pergunta dele seria: como nós vamos criá-lo para a vontade do Senhor, né? Essas instruções. Só que Deus não deu essas instruções, só deu a parte em relação à gestação. Amém? Deus somente disse que era para criá-lo dessa forma, né? Mas acredito eu que ele estava perguntando sobre isso. Como que nós vamos criá-lo, né? Porque quando o Senhor traz uma palavra para a gente, muitas das vezes, que é o nosso chamado, a gente não entende o chamado. Amém? E aí o que acontece? Aí você fica perdido, né? Você fica perdido sobre o que fazer. Amém? Então, e uma dessas questões é a incredulidade, né? Que é uma das fraquezas, que nós precisamos entender se é Deus falando comigo mesmo. E não pode ser assim, né? E não pode ser assim. Porque nós temos que crer de todo o nosso coração no nosso Senhor e confiar nele. Por mais que você não tá vendo, porque é isso que nós temos que entender. Que Deus, ele é vivo, porém nós não vemos, ele é invisível. Mas ele está sempre conosco. Amém? Ele sabe de tudo, todas as coisas. Amém? E outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês, que isso me chamou muita atenção no texto, né, que eu não li ele todo, mas se você for ler, você lê lá 13, Juízes 13, do versículo 1 até o 24, Manoá, ele quis fazer uma oferta para o anjo do Senhor, né? Só que o anjo do Senhor já falou: não é para mim que você tem que fazer, você tem que adorar o Senhor. Amém? Então, ou seja, ele estava até perguntando o nome do anjo para quê? Para adorar o anjo, entende? Porque esse é o mal do povo. Porque eles só adoram o que eles veem, eles não adoram o que eles não veem. Então, não adianta nada disso, né? Nós temos que adorar o Senhor. Porque quando diz aqui na palavra, porque quando ele fez a oferta, o holocausto, né? E ofertou para o anjo ele subiu junto com a oferta, né? Com a chama da oferta, né? Que ele estava fazendo, que é o cheiro, é a fragrância do Senhor, é a generosidade do homem que ele aceita, né? Então, o anjo foi subindo junto com a chama. Então, ou seja, é porque ele tem que adorar a Deus e não adorar o homem, e não adorar o que ele vê, e sim o que não vemos. Amém? E isso é que chama muita atenção.
E aí depois ele diz assim, nossa mulher, nós vamos morrer porque nós vimos Deus. Aí ela disse com sabedoria, olha só a sabedoria da mulher, mas você acha que se ele quisesse nos matar, ele ia nos dar essa promessa? E ele ia vir aqui falar com a gente, ele ia aceitar a nossa oferta? Não. Amém? É porque nós temos que cumprir o que o Senhor disse. E aí o que acontece? Talvez por ele ser um filho único, né? Ele foi muito mimado, né? E aí, se você ler a história de Sansão, ele vai querer fazer só o que ele quer. E que não pode ser assim, né? Tanto é que, provavelmente, eles não ensinaram que eles têm recorrer ao Senhor para dar direcionamento do que fazer, né? E foi o que aconteceu, porque essas que são as nossas fraquezas. A nossa fraqueza é a desobediência, é a incredulidade, amém? E são essas fraquezas que nós temos que orar ao Senhor e nos fortalecer, porque quando nós nos fortalecemos no Senhor, o inimigo ele fica fraco, ele não, as fraquezas ficam fracas, e o inimigo ele não se fortalece, porque por que o inimigo fortalece? Porque a gente fica com medo, incredulidade, dúvida, desobediência, entendeu? Então, essas são as fraquezas que nós temos. É claro que nós também temos outras fraquezas, como, por exemplo, vícios e tal, mas existem essas fraquezas que deixam a gente fraco se a gente não se fortalecer, entendeu? Como é que a gente vai batalhar para lutar contra o vício se a gente está fraco, a gente não tem credulidade ao Senhor, a gente não é fiel, a gente não crê nas palavras do Senhor, nas palavras que estão escritas aqui na Bíblia. Porque foi o que Manoá fez, ele não creu na palavra da mulher, porque ela recebeu o anjo, ela recebeu a palavra, e ele não creu, ele quis confirmação. Amém? E isso é normal, é óbvio, você está querendo confirmação do Senhor. Isso é certo, porque como nós não vemos, mas nós temos que ter confirmação para não pensar que é outras vozes que você está escutando, né? Da voz do inimigo, ou então a voz da sua própria desejo, da sua própria vontade. Então, nós temos que ter essa confirmação, mas temos que ter firmeza e falar, Senhor, é essa confirmação mesmo, sabe? E não é que eu não creio no Senhor, é porque eu preciso de uma palavra do Senhor de confirmação. Porque nem todo mundo, por exemplo, você vai num lugar e recebe uma palavra, porque antes o Senhor fala com você sobre aquela palavra, antes mesmo de alguém estar vendo profetizar para você. Então, nem tudo que os outros dizem é verdade. Amém? E também outra coisa, você tem que orar muito e pedir aquilo lá. Porque aí você tem certeza que aquela palavra é para você. Porque você já está orando sobre isso. Amém? Então, muitas das vezes, muitas pessoas erram na vida por conta disso. Porque acredita que, por exemplo, o pastor falou uma palavra, mas e ele falou para você, olha, Deus está falando isso para você fazer isso e isso. Mas aí você vai sentir no seu coração que Deus não falou com você sobre isso. Entendeu? Antes. Porque toda palavra confirmada pelo profeta, pelo pastor que seja, Deus já falou com você sobre isso. Então, a única coisa que você pede é a confirmação. Amém? E não tá errado de Manoá pedir a confirmação e de pedir a direção. Entendeu? Só que a direção que Deus deu foi aquela. Para Manoá, né? Porque ele não dá tudo. Você tem que fazer o restante você tem que pedir sabedoria para o Senhor, para que você caminhe de acordo com o que ele quer, através da palavra dele. E no meu ponto de vista, Manoá e a esposa não fizeram o que tinha que ser feito com Sansão. Por isso que ele teve essa história triste, né? Porque não ensinou para ele que ele tem que seguir os caminhos do Senhor, que ele tem que perguntar para o Senhor antes de fazer, porque como Davi era, Davi, tudo que ele ia fazer, ele perguntava para o Senhor, entendeu? Mas eles não ensinaram isso para Sansão. Então ele foi assim, muito, muito assim,
casou com pessoas erradas, por isso que deu erro, aconteceu o que aconteceu. Então ele ia muito na força do braço, na força da emoção, né? E não foi com o coração, não foi com o coração de Deus que Deus queria que ele fosse, né? Isso é o meu ponto de vista. Eu entendo isso aqui na palavra, que Manoá deveria ter criado Sansão de acordo com a palavra do Senhor. Amém? E aí eu quero deixar algumas palavras aqui, algumas coisas para você que o Espírito Santo ontem ministrou em meu coração para vir falar que por que Deus nos dá uma parte da informação, né? Porque nós temos que fazer a nossa parte, como eu já falei, e também não fala sobre o que vai acontecer, porque ele nos dá ali aquela e ele vai ver te ensinando a caminhar, amém? E você tem que caminhar na direção dele para que ele venha a te suprir, e ele vai te ensinando, e você tem que se capacitar também para fazer muitas coisas. Então, ele vai te ensinando passo a passo, amém? Ele te dá aquilo, mas ele diz, você faz, mas não com a força do teu braço, você me coloca junto, que eu vou te direcionando, entende? É tudo isso que você tem que entender. E temos que ser forte para não cair em tentação, na fraqueza, porque a incredulidade, ela ajuda nessa fraqueza, né? Porque a incredulidade é uma fraqueza, né? Porque você não crê no Deus, porque você não tá vendo ele, mas você crê em alguma coisa, ou em alguma coisa que alguém te fala, mas que não é de Deus, provavelmente, porque ainda Deus não falou com você sobre aquilo. Então, tudo isso é importante. Amém? E nós temos que reconhecer, é isso que nós temos que fazer para destruir as fraquezas do Senhor, é reconhecer que o Senhor está na nossa vida o tempo todo. Amém? Então, nós não temos que crer no que vemos, e sim no que não vemos. Entendeu? E reconhecer que tudo que você faz está na vontade do Senhor. Que Deus está na sua vida o tempo todo. Tudo que você recebe é de Deus. O seu salário é de Deus. Porque é você que trabalha, mas foi Ele que te deu a oportunidade de trabalho. É Ele que deu a oportunidade para você acordar, para você ir trabalhar. Te deu a saúde. Amém? Então, tudo isso você tem que pensar. Glória a Deus. Então, o dinheiro é dele. Porque ele é o dono de todas as coisas. Amém? Então, nós temos que reconhecer isso na nossa vida. E pedir permissão para usar esse dinheiro. Entende? Para fazer o que você precisa fazer. Por isso que nós temos que ser... não amar o dinheiro e sim a Deus. Amém? Crer também. Crer em tudo que Deus vai estar falando para você. Porque se você reconhece, você tem que crer. Glória a Deus. E isso vai enfraquecer o inimigo. E não vai deixar você entrar em coisas ruins. Amém? E outra coisa também que você precisa para destruir as fraquezas. Buscar a presença do Senhor. Isso é muito importante, porque nós temos que buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. Inclusive, domingo, a madrugada de domingo de sábado para domingo, né? Que nós vamos ir para a igreja, que nós teremos Santa Ceia, nós estamos convocando as pessoas que assistem o culto, que vão no culto. Inclusive, o profeta falou isso, né? Nós temos que primeiro fazer um jejum. Nós vamos fazer um jejum de sábado para domingo, das 10 até a hora do culto. E nós acordaremos 3 horas da manhã para pedir a presença do Senhor lá no culto, na Santa Ceia. Amém? Para que Ele venha, para que Ele entre na nossa vida. Amém? Para que Ele esteja ali presente, porque tudo é para Ele. Amém? Tudo é para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.
E dessa forma nós vamos destruir a fraqueza, porque nós vamos ficar forte. Amém? É assim que a gente constrói. Lendo a palavra, a gente constrói a força. Porque se você não tiver forte, a chuva vem, assim como está escrito na palavra, né? Que 2 homens construíram as suas casas, uma na rocha e a outra na areia. As crises vieram, os problemas vieram. A que construiu na rocha não foi derrubada, porque é inabalável, né? Como diz a palavra, aquele que confia no Senhor é como o Monte Sião, amém? É inabalável e permanece para sempre, entendeu? E o que construiu na areia vai se derramar, vai se destruir com qualquer coisa, amém? Vai cair, por quê? Porque construiu na areia, amém? Então precisamos se alimentar da palavra do Senhor também, para que nós sejamos fortes, porque aqui na palavra o Senhor fala sobre o que nós somos para Ele, entendeu? E também nós conhecemos a Deus, porque é através da palavra dele, amém? Glória a Deus por isso. Então, quando possuímos fraquezas, é onde somos mais fortes, pois é aí que oramos mais para vencer cada batalha, com honra e glória do Senhor. Amém? E é tudo para a honra dele, para a glória dele. Aleluia? Então vamos aqui para a oração. Eu espero que você tenha entendido essa palavra, que você tenha entrado no seu coração e que você seja abençoado por essa palavra. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus Pai misericordioso, eu quero que o Senhor e peço, meu Deus, que o Senhor entre nessa casa, que o Senhor venha com essa palavra levar adiante a expectativa de que a pessoa tem que ser forte, ela não pode ser fraca. Nem tudo na vida, as fraquezas têm que nos transformar. As crises têm que ser revelado a nosso caráter a respeito do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que as crises que elas venham, mas que elas passem, que tudo vai passar. Tudo passa, menos a sua palavra, como está escrito aqui na Bíblia, como diz o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que também, Senhor, o Senhor cure essa pessoa que está com problemas financeiros. O Senhor trate os problemas, que elas venham aprender a administrar os seus bens, assim como também a sua saúde, né? Porque muita gente tem pouca saúde porque não sabe cuidar da própria saúde, né? Come muita besteira, enfim. Muitas vezes a gente tem problemas de saúde porque a gente mesmo causa esses problemas, né? Porque Deus faz tudo perfeito. Ter Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor cuide, meu Pai amado, meu Pai querido, que o Senhor transforme vidas, que o Senhor venha ter experiências com essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, a minha oração para hoje é que você lute, batalhe, e não deixe a fraqueza dominar você. Seja forte e corajoso, como diz a palavra. Amém? Porque é ali que Deus está com você o tempo todo. Glória a Deus, aleluia. Amém e amém. E que você tenha, se você gostou dessa palavra, você entrega para mais pessoas, você compartilha, você curte, amém? Você me segue nas redes sociais, amém? Para que mais pessoas assistam, glória a Deus. E até aqui, um bom fim de semana, né, que tá chegando, que seja um abençoado. Esperamos você lá na igreja, amém? Na Santa Ceia. E que o Senhor esteja com você, que a paz do Senhor esteja com você. Glória a Deus, aleluia. Amém e amém. E até semana que vem, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.